As pessoas o chamam de Lorde Demônio, um ser que já distanciou há muito tempo de ser humano, e ele mesmo queria ver sua derrota, pois tudo que podiam acabar com sua vida já estavam mortos. Para acabar com toda essa solidão e sofrimento, ele decidiu reencarnar, e foi assim que ele foi morar em um pacato vilarejo. Como Ardmetor, seu novo nome, filho de um casal bem simples, e nesse dia era seu aniversário de 10 anos. Nessa reencarnação ele também foi abençoado, tanto intelectualmente quanto fisicamente, mas sua tarefa de vida era somente fazer amigos, no qual ele ainda tinha dificuldades, que ele vai fazer tudo para superá-las. Mesmo um dia, lutado contra deuses e nem sequer tinha um pingo de medo agora, ele tinha ansiedade de falar como eram as garotinhas de uma vila, e quando finalmente teve a voz para chamá-las acabou assustando elas, e já não era mais aquele Varvots. Veio para baixo, o chefe do vilarejo encontra, o Lid, ele dá alguns conselhos sobre fazer amigos bem simples, apenas ser gentil, calmo e educado onde quer que ele vá. Logo ele sai correndo dali, esbaforido, nem ouvindo mais o que o Lorde tinha para dizer, e os pais dizem que ele age bem estranho assim mesmo de vez em quando. Obviamente que seus métodos não funcionam, porque como sempre levou ao pé da letra, e pensou seriamente em destruir esse mundo todo, mas seus pensamentos são interrompidos por um grito de uma garota à distância. Ele vai até lá com a sua magia, e se depara com uma garotinha enfrentando um monstro, que para ele parece bem fraco, mas ela parecia estar tendo dificuldades. Enquanto isso, na casa dos seus pais Ward, o Lid tomava um chá enquanto falava sobre sua família, que havia se isolado de todos por causa do bullying, que vem sofrendo, e não se comunicava nem com ele. Falando nela, era ela a menina que estava sendo atacada pelos monstros, ou transformando em pó. Ard tenta ir até ela com suas palavras bem cardeais para uma criança de 10 anos, até demais, e quando fala sobre ter amizade com ela, acaba irritando a garota, que diz que nunca poderia entender e sai correndo dali com lágrimas nos olhos. Ela retorna até seu pai e nesse momento Ard percebe que ela era filha do Lorde. Durante vários dias, ele tentou ser amigo de Irena com seu jeito especial, mas ele foi recusado diversas vezes, mesmo sabendo tudo sobre ela, o que era bem estranho da parte dele. Ele até bola uma estratégia para conseguir conquistá-la, mas seus pensamentos são interrompidos por um grande estrondo no vilarejo. Monstros estavam invadindo o local e destruindo tudo pela frente, pois o núcleo da masmorra da montanha estava ativo. Enquanto o pai de Ard cuidava dos monstros da vizinhança, Ard foi até a montanha para buscar Irena, que estava em apuros lá, mesmo nessa situação perigosa, cercado de monstros. O Irena não tinha quem chamar, pois era solitária, e quando os monstros a cercavam para o ataque, Ard a protege com um escudo mágico. Obviamente foi muito fácil para Ard acabar com todos aqueles monstros, e ao se aproximar de Irena, ela disse que queria ter morrido ali. Ela disse que não aguentava mais a solidão e que até mesmo ela odiaria um dia, mas Ard diz que não, e promete por Varvalord, seu Lorde Demônio, seu antigo eu, que isso nunca aconteceria. E essa é a história de um Lorde Demônio que reencarnou como aldeão e conseguiu sua primeira amizade. Anos depois, era facilmente o dia de se matricular na Academia de Magia com sua amiga de longa data. Para entrar na academia, precisava ser feito um vestibular, e como era de alto calibre, ele estudou bastante para isso. No dia de ver sua nota, ele estava aprovado, mas com nota 0, o diretor foi até ele para explicar o que aconteceu, e disse que as respostas estavam todas erradas, mas para os padrões da correção, pois as respostas dele descenderam todos os acontecimentos que haviam naquela academia, e o diretor fez a questão de falar que ele era um dos filhos dos heróis, e mais um monte de coisa na frente de todo mundo. Aparentemente, os pais de Ard e o pai da Irena eram muito famosos por terem derrotado o grande deus do mal, o que era inesperado, pois eles eram só aldeões. Quando eles entram na sala, todos se reúnem em torno deles, como se realmente fossem celebridades, mas ao fundo da sala, uma menina estava sendo maltratada só por ser uma sucuba, e Irena não podia ver isso acontecer. Heraldo Spencer era o valentão da vez, e obviamente Ard não tinha medo de meros humanos, até que a poluição sonora foi cortada por uma voz que deixou Ard perplexo. Era a Lady Olivia, é uma das antigas generais de Varvatos, ou seja, sua antiga subordinada. Ele estava com muito medo, pois Olivia deveria estar extremamente furiosa com o Lorde Demônio por ter abandonado o cargo e reencarnado. Ele tenta forçar um sorriso ao máximo enquanto tentava enganá-la, mas no fim ela não percebeu, só que propôs um duelo entre ele e o valentão, Heraldo. Obviamente ele não podia usar sua força total, ou Olivia ia perceber que ele era Varvatos, só que as coisas não correm como planejado, pois o valentão acaba irritando Ard, que demonstra sua superioridade em campo de batalha com seus feitiços, se esquecendo completamente que Olivia estava lá. Ele vence o combate e ao fim ela o confronta, obviamente sabendo de alguma coisa, ou acusando de usar magia perdida que não era dessa época, mas eu deixei com apenas um aviso. Para a próxima aula precisavam ser formados um grupo de 3 pessoas, e Ard e Irena colocaram a menina sucubo, Guine, no time deles. Basicamente, eles tinham de chegar ao terceiro andar de uma masmorra e matar um lobo negro, um monstro relativamente forte para a turma. Ard e Irena facilmente derrotam vários deles, mas não conseguiram
conseguiam provar nada. Se os transformassem em pó toda vez, Ginny se sente inútil ao lado deles, mas eles deixam bem claro que eles podem ajudá-la e até mesmo ensinar magia a hora que ela quisesse, pois era amiga dele. Sucubo geralmente tinha muita aptidão mágica, mas ela tinha perdido toda a sua confiança depois dos diversos abusos na casa de Spencer. Então Ard aproveita de seus conhecimentos como Lorde Demônio para ensiná-las alguns feitiços que ele mesmo criou, e até Ginny consegue conjurar um deles, mas na hora de levar o lobo até o livro para completar a tarefa, eles caem em uma armadilha da masmorra, e eles se deparam com o convidor-chefe da masmorra, nesse caso o Minotauro. Para Ard era muito fácil combater o monstro, e com uma sucessão de escritas mágicas, ele consegue deixar o Minotauro à beira da morte e pede para que Ginny o finalize. Era um golpe de confiança para ela abandonar seu passado e começar um novo futuro. Ela reúne toda a sua força e enxuga as lágrimas, finalizando o grande chefe da masmorra. Na hora de entregar a missão, todos ficam surpreendidos, mas Heraldo continuava a zombar de Ginny, que finalmente fez algo e golpeou com um tapa no rosto, e Irena ainda lhe deu cobertura. Tudo estava dando certo, havia sido um ótimo dia, mas Olivia queria ter uma conversinha com ele, bem calma. E mais um dia, agora na sala do diretor, Ard estava sendo convidado a participar de um evento de batalha, no qual a rainha estaria presente, mas ele recusa. Para ele, sua magia era para ajudar aqueles que precisavam, não para ganhos financeiros ou fama. Só que o diretor insiste até Olivia o faz pensar melhor, que pede um tempo para averiguar melhor a proposta. No corredor, Ard se encontra com Ginny, que inesperadamente pede para sair com ele em um encontro. Ele se sente culpado por isso, mas aceita. Irena chega nesse exato momento e diz que não queria ser excluída, por isso pede para ir. E Ginny não vê problemas nisso, já que acha que Ard deveria ter um harém. E Irena não sabia o que isso significava, mas quando soube ficou transformada. Para o encontro, eles foram uma peça de teatro sobre o próprio Varvotos, que estava extremamente errada segundo ele mesmo, só que no meio da peça, ele foi tentado pelos pensamentos obscenos ao estar do lado das moças e suas partes macias. Na saída, Ginny disse que conhecia um bom lugar para comer, que ficava em uma das ruas bem suspeitas e no meio do caminho, Ard viu algumas conversas de alguns culistas que estavam planejando matar a rainha e decidiu segui-los junto com as meninas. Eles descem ao esconderijo dos culistas e se encontram em uma grande armadilha com um grande círculo mágico. Ard se mantinha tranquilo, pois aquilo não era uma ameaça para ele, e quando foi atacado não sofreu nenhum arranhão e ainda relateou, derrubando todos eles. Ele fez questão de manter um deles acordado para ver seu potencial, mas ele se transforma em sua verdadeira forma, a demônia, e usa um buraco no teto para escapar voando até a cidade. Lá ele consegue pegar um refém e todos entram em pânico, mas para conter isso, Ard fala com os cidadãos, os tranquilizando, ainda salva a refém com sua magia de ilusão. No fim, o demônio tenta fugir e é expurgado por Ard, que estava sendo novamente aplaudido por inúmeras pessoas, assim como sua vida passada. Na hora da audiência com a rainha, ela se encantou bastante com Ard e ofereceu um cargo imenso com uma honra e poder, mas mesmo ele recusando e pedindo uma coisa humilde, somente um aumento no financeiro do colégio em qual estudava, e isso fez ela gostar ainda mais dele e o fez o mago de Pandagono, junto de Irena e Ginny, se tornou o mago do Triângulo. Nas sombras, mais cotistas preparavam um plano maligno, um plano que visava até derrotar o jovem plebeu do grande mago. Conversando com a professora Jéssica, o diretor disse que Ard realmente não iria participar do evento de batalha, mas já que a rainha ia aumentar o financeiro da escola, não havia problemas. Só que esse não era o único problema. O diretor queria que Ard lecionasse na escola, ensinando magia a todos eles, mas como ele era um plebeu, ninguém ficaria feliz, e coube a Jéssica tratar de convencê-la a fazer uma apresentação no evento, para que todos comprassem essa ideia. No quarto, Ard estava sozinho com seus pensamentos de como as relações humanas são difíceis, até que Ginny entra em seu quarto com uma roupa que pode ser considerada bem erótica, já que era bem claro que ela queria seduzi-lo. Essa tarefa foi bem fácil quando ela usou uma de suas habilidades de sucubus, mas foi interrompida por Irena no quarto para fazer as pazes com Ard, também usando uma roupa bem provocante. As duas começam uma grande discussão sobre uma delas estar muito próximo dele e a outra não conseguir conquistá-lo, e acabou que ele fez as duas se desculparem ajoelhadas, mas a professora Jéssica abre a porta com tudo nesse momento. Ela diz que é uma boa oportunidade para elas resolverem suas defensas, lutando no torneio, e ainda de brinde teria a tal aprovação de Ard para se tornar instrutor da academia. Elas são convencidas bem facilmente, mas Ard não estava tão empolgado assim. No torneio, os comentaristas convidados eram ninguém menos do que o Lorde Olidé e os pais de Ard. O torneio ocorreu bem,
com os comentários super pertinentes dos comentaristas e as vitórias de Irene e Gina ao decorrer dos combates, que acabou com as duas na final, mas no mais esperado momento, diversos demônios culistas se revelam na arquibancada. Os telespectadores fugiram, mas as pessoas que sobraram, incluindo Ward, se prepararam para deter os demônios. Quando Irene e Gina se viram em perigo, Olid consegue salvá-las da ameaça, mas não esperavam outra bem atrás dele. A professora Jéssica atinge o Lorde no peito, e quando ele cai ela diz que não é Jéssica, e sim Zard, o dragão insano. Ela conseguiu capturar Irena, e após ela proteger Gina, acaba sendo levada pelo dragão. Olid acorda sendo curado na enfermaria, e relatando o ocorrido, Ard diz que vai buscar ela, custe o que custar, mas como ele precisava de um apoio, é levado até o tesouro real para que o levasse em sua missão. Irena acorda presa por magia, e Zard diz que a capturou por causa do sangue de sua família e a oferecer essa entidade do mal, formando pelas almas dos demônios e deuses do mal derrotados por Valvatos, poderia libertá-lo de seu selamento, e Irena diz que Ard iria resgatá-la, mas Zard responde insinuando que ele ficaria enjoado ao saber da verdade sobre ela, e o ritual estava prestes a começar. Armado com o tesouro real, ele estava pronto para partir, mas antes tranquilizou Gine, dizendo que já ia voltar com Irena logo. Ao chegar, ele facilmente derrota os monstros e a liberta Irena, mas o grande problema era Isaldi. Ele não consegue atacá-lo diretamente, então tenta fazê-lo mudar de ideia, lhe contando a verdade, que ela é descendente de deuses malignos, assim como o Lord Olid, mas ele pouco se importa com isso e arremessa para longe dali, que retorna em sua forma de dragão. Para acabar com isso, ele teve de usar fragmentos da alma de Valvartes, Lydia sua espada. Com ela se tornava um ser quase onipotente. Ele conseguiu facilmente controlar o combate e acabar com Zard usando seu ultimato, que fez toda a existência do dragão, e depois disso ele sai dali rumo à academia novamente. Lá de Spring, uma guerreira que ficou 3 longos anos em uma masmorra para se tornar mais forte, e se depara com uma grande cidade na cabeça dela. A guerra contra os deuses malignos ainda estava ocorrendo. Em um dos becos, ela acaba sendo abordada por um homem estranho, que diz que se passaram 3.000 anos, e que ela não percebeu isso. Ele diz que já serviu a Vorvots, e por isso era familiar para ela. Mas quando ele pergunta onde está Varvates, até que ele dá notícia de sua ressurreição, e esse homem agora era Spring, sabia? Que Ard Mentor era na verdade Varvates. Na escola haveria uma grande peça de teatro, no qual Irene e Gui se ofereceram para participar, mas havia outro problema, uma carta de ameaça. A academia havia sido ameaçada por uma entidade maligna, e o diretor pediu para que Ard patrulhasse a escola no período do evento, e Olivia o ajudaria nisso, pois estava acionando as pessoas que poderiam ajudá-lo na patrulha. De repente, na sala de aula, Sleep entra na sala e Ard reconhece de imediato. Ela estava transtornada procurando por Ard Meteor. Ela revela na frente de todos que ele é a reencarnação de Varvots, mas ninguém acredita nisso até uma prova concreta. E Olivia comprou essa briga, e para saber se era ele mesmo, ela propôs um duelo entre Ard e Spring, que diria de uma vez por todas e se era realmente Varvatos ou não. Ele pretende se segurar como nos outros combates, mas Spring havia evoluído muito em seu combate e acabou surpreendendo, fazendo com que ele lutasse a sério para derrotá-la. Após cair no combate, Sleep se irrita profundamente e tenta provar que se tornou mais poderoso que o Lorde Demônio, invocando sua magia mesmo que isso colocasse todos ali em perigo. Quando Ard bloqueou seu primeiro ataque, Olivia gritou uma besta para Sleep, pois ela havia colocado tudo ao seu redor sob risco, e quando Irena foi até ela, fez com que ela se lembrasse da sua antiga mestra e parceira de Varvatos, Lydia, e ela aceitou sua derrota. No meio da discussão com a turma sobre o que fazer no festival, Sleep acaba confrontando os valetões das casas dos nobres, que se achavam superiores à turma deles, mas depois de um sermão de Irena, eles foram embora e vão deixar bem claro que os plebeus podem ser ótimos trabalhadores juntos ao festival. Como a ideia é genial, e é claro, pervertida vindo de Gine, ficou acertado que teriam um meio de café junto da apresentação, para trazer maiores lucros, mas no meio de tanta desconstrução, aquele mesmo homem misterioso que mandou Sleep para cá estava os observando, esperando pelo momento que Sleep descobrisse a verdade sobre ele. No meio da patrulha, Sleep acaba fazendo mais besteira, destruindo uma barraca, mas quase matando uma pessoa por achar que era um demônio, mas ao esclarecer as coisas, Olivia acaba tocando no assunto do torneio do Rei da Espada, no qual, sem escrever, fez uma ficha para Ard sem que ele soubesse. Ele nem podia contestar, senão ele ia tomar como verdade que ele era Varvatos. Após levar uma palpada no meio de café, Sleep quebra tudo, mas Ard conserta as coisas e trata de resolver tudo isso, e para aproveitar a deixa, as meninas tentam seduzi-lo, mas acabam que Irena se irrita com isso e entra em um confronto com Gine e as outras meninas da turma. O torneio Rei da Espada começa, e os guerreiros excepcionais da academia estavam como esperado na competição. Ao fim só sobraram Arden e Gine, pois as outras meninas retornaram ao café. Essa era uma boa chance para ela levá-lo até o concurso de beleza que ia participar, e como ia ter bastante
bastante gente, ia contar como patrulha lá. Dentre as pessoas da plateia estava Geraldo, que estava muito mudado, não só em aparência, mas explicou para Ard tudo o que havia acontecido na sua família. Ele sempre foi instruído para pensar nos outros como inferiores, causando um grande estresse nele, e consequentemente fazendo com que descontasse tudo isso em Guinea. Mas ele espera um dia ter chance de se desculpar com ela. Ela venceu a competição e ao retornar, todos estavam chamando por ela no meio de café que lutou, dando continuação ao torneio. Era hora do combate entre Ard e Olivia, o que ele mais temia, e quando ela ia ter uma brecha para saber se ele era realmente Varvatos, ele arremessa para muito longe com sua magia e acaba sendo desqualificado. O próximo combate era de Irena contra Guinea, que estava competindo mais por ordem do que qualquer coisa, e no fim, Irena sai vencedora, pois toda essa festividade não agradava nem um pouco os planos do mascarado misterioso. Era hora da peça da turma C começar, mas Irena estava extremamente nervosa, o que poderia arruinar tudo. A peça estava indo muito bem no começo que Ard entrou em cena. Ele lembrou de como foi o combate que estava sendo retratado na peça. Sleep, no momento da missão, estava se sentindo inútil e foi conversar com Varvatos, que o tranquilizou e assumiu a responsabilidade por ela a partir daquele momento. Pela manhã, o combate estava difícil, mas diversas armadilhas ativaram aos pés dos inimigos, fazendo com que Olivia conseguisse dar um golpe final. E descobriram que isso era obra de Sleep, porém ela não sabia onde tinha colocado elas, e acabou ferindo até mesmo os aliados e acabou deixando eles sem caminho de volta. No fim do dia, todos estavam acabados pelas explosões, mas Sleep, de qualquer maneira, fez um bom combate, segundo Lydia. Ao fim da peça, todos haviam gostado muito, mas Sleep acabou se distraindo com uma pessoa que parecia muito com a sua irmã Lydia, e acabou se vendo de frente com um mascarado misterioso. Depois, na hora de seu combate no torneio, ela demora a chegar, e estava com uma semblante diferente, como se estivesse sendo afetada por algo. Ela vence facilmente contra Irena, dando um golpe impiedoso, nem sequer usando a espada. Depois disso, ela pediu para que Ard a encontrasse na árvore do Rei da Espada, e obviamente Irena e Guinea foram espiar. Ao chegar lá, ela parece muito diferente, e diz que queria vê-lo morto. Ela usa sua espada, que não era uma réplica, em ser a mesma usada por Lydia nas grandes batalhas, e teve seu poder selado naquela árvore, com arma divina e demoníaca em sua mão. Ard estava se sentindo muito mal enquanto Sleep conjurava os encantamentos, lembrando de Lydia. Ela o persegue pelos céus, enquanto quem manipulou tudo isso, o mascarado, só os observa. Ela enfeitiçou, fazendo ter uma visão de que Varvatos e Ard, e que ele matou sua irmã Lydia, por isso toda essa fúria. Sleep acerta Ard e pensa que finalmente tinha o derrotado, mas ao ver que sua irmã estava ali, se revolta ainda mais, e Irena e Guinea apareceram para tentar contê-la, mas estava poderosa demais, e para lidar com ela, Ard assumiu sua forma do Lorde Demônio. O combate estava bem mais controlado. O mascarado desfaz o controle mental e derruba Sleep, ficando cara a cara com Ard. Ela toma as duas espadas e parte para cima de Ard, mas como ele não era apto para apostar essa espada divina, segundo Ard, ele decidiu tirar as duas de sua mão e o matar ali mesmo, acabando com o mascarado. No fim, o espírito de Lydia surge da espada de Varvatos para dar uma última mensagem à sua irmã, que agora ia viver ao máximo sua vida sem esse peso em seu coração. Era o dia da excursão da academia e tudo parecia bem tranquilo, até que um feitiço para todo mundo ao redor de Ard, Irena e Guinea, ia mandar para o limpo, no qual encontra uma pessoa que se chama de Escolhido, um ser de poder imenso, mas que queria a ajuda deles para eliminar uma entidade que estava causando desequilíbrio nas leis do mundo, e se encontrasse o Lorde Demônio ia causar um colapso. Com a missão dada, eles acordam em um lugar completamente remoto. Aparentemente eles tinham sido enviados para o passado, pois a segunda lua ainda existia, e foi perdida há muito tempo atrás. Nos meios de seu plano, eles ouvem um grito no fundo. Uma garota estava sendo atacada por um ferrão mortal, mas Ard o vence facilmente. De repente, a Olivia do passado aparece diante deles, buscando sua subordinada, e sua presença era tão poderosa que fez com que Guinea e Irena caíssem, mas Ard permaneceu de pé e acompanhou Olivia. Essa era foi marcada entre humanos e demônios, mas a sociedade estava superando isso graças a Varvatos e seu estudo mágico, e Olivia disse que Ard poderia ser de grande ajuda, só que ele ajudar se seguisse as suas condições, suas amigas serem incluídas e se eles fossem para a repetição de uma tal Ferda, que cuidava das logísticas mágicas, e o trato foi feito. Ao chegar no centro de pesquisa mágica de Verda, Ard já esperava pelo Vinha, mas as meninas não. O centro de pesquisa explode na frente deles, uma menina muito louca sai dos escombros, dizendo que isso era o progresso, até que ela apresenta como verbo e surpreende as meninas. Depois de reconstruir o centro, Ard revela que eles vieram do futuro, e ela surta com isso. De repente, a Sleep do passado aparece, seguido por Lydia, que deixa Ard paralisado ao se deparar com
ela, mas isso muda rapidamente quando ela mostra sua verdadeira personalidade. Lydia acaba por se empolgar demais bastante com Ginny e ser uma sucubus, e Ard para com toda essa pervertidade com Bast, arrumando briga com Lydia que eles resolveram do lado de fora. Lydia era muito poderosa e no mano a mano eles ficaram o dia todo se esmurrando e acabaram em um empate. No fim disso, Lydia disse que precisavam do seu grande poder, mas tudo que ele pediu em troca foi uma audiência com sua majestade, no caso Varvatos, ele mesmo do passado. Eles foram enviados para a batalha, para a ala de supremos médicos, e pelo que ele se lembra, nada de muito ruim havia acontecido nela, porém o inimigo começou a atacar a retaguarda, com o intuito de acabar com os suprimentos médicos do exército, e Ard foi pessoalmente lidar com ele. Enquanto isso, lá na frente tudo parecia bem, mas Ed recebe o relatório de que Bugan, um dos líderes, atacou a repartição de Verda, no qual Ard se encontrava. Ard facilmente lida com o inimigo, queimando ele completamente, achando que era só um inimigo qualquer, mas ele era o grande general, e era só questão de tempo até que eles encontrassem com Vervatos. Ao chegar no castelo, eles são recebidos com um ataque por um dos lords, que acaba arrumando um problema com Lydia também, mas tudo isso acalmou com a grande voz do Lorde Demônio, Varvatos. Eles são chamados para uma conferência e lá, as meninas sem querer o chamam de Lorde Demônio, um título comum no futuro, mas no passado era considerado até rude, e estava começando a se enraizar, mas Ard se surpreende com o que houve no passado. Varvatos, que nunca havia sido chamado assim, que havia outra pessoa com esse título, junto de Verda novamente, eles analisam as possibilidades, e ela dá um palpite de que eles possam estar em outra dimensão, no qual a história é diferente, realmente há um Lorde Demônio nessa dimensão, e era ele o tal demônio que se referiu, o ser que eles precisavam matar, mas nesse momento Varvatos conseguiu derrotá-lo completamente, e nem poderiam pedir ajuda ao revelar a verdadeira sobre a viagem no tempo, pois eles não tinham total confiança de Varvatos ainda, e precisavam demais conquistar nesse mundo. De repente, eles interrompem no call chamado por Ard. Eles foram chamados para uma missão que Ard aceitou de imediato. Dessa vez eles iriam enfrentar o Rei da Maldição, Mervilias, que fez Ard se assustar um pouco de ouvir esse nome, pois aparentemente Mervilias foi um dos motivos pelo qual mesmo teve matar Lydia. No combate ele estava se adiantando, pois dessa vez não queria que o passado se repetisse e não deixaria Lydia enfrentar o mesmo destino dessa dimensão. Ao chegar no castelo eles ouvem um grito, e logo depois vem a cabeça de Melivas rolando dentro do castelo. O tal Lorde Demônio surge, declarando guerra ao povo de Varvatos e desapareceu no mesmo momento. Foi organizada uma reunião sobre o Lorde Demônio, ou mesmo que algumas pessoas da mesa não concordassem, os viajantes estavam lá. O plano era bem simples, derrotar o Lorde Demônio com todo o poder das tropas. Mesmo se isso fragilizasse o reino, era a prioridade de derrotar esse inimigo. Sozinho, pensa em seu quarto, Ard acaba recebendo uma visita inesperada, o próprio Lorde Demônio, e diz que ele é o próprio Ard, e ele passou para acreditar quando o Lorde Demônio mostrou seu rosto. Era ele, só que mais velho. Basicamente, ele estava lá para fazer o mesmo que ele, salvar Lydia pela culpa, pelo peso em sua consciência. Ele precisava mudar o destino. Do mesmo modo que Ard chegou ali, o Lorde Demônio chegou da mesma forma, mas a missão que o tal Deus lhe deu foi destruir todo mundo. Diferente do Ard, quando o Lorde reencarnou não foi do nada, ele tirou sua própria vida para isso, e nada mudou em sua vida como Ard, que estava repleta de fracasso e mais mortes, e foi até aí que o Deus chegou até ele para oferecer essa segunda chance. Tudo o que Ard precisava fazer é se juntar a ele, mas ele hesitou, e o Lorde lhe deu um tempo para pensar a respeito. Depois do café da manhã, Lydia chama Ard para um passeio, e lá se lembra do quanto Lydia era preciosa, e discutiu com ela mesma e o que ela faria para recuperar alguém importante, até que ela o leva a um lugar para lhe mostrar uma coisa. Essa cidade estava infestada de fantasmas dos demônios que Lydia havia matado junto aos exércitos. Mesmo que fossem monstros, demônios e humanos não eram tão diferentes assim, e ela só tinha manchado suas mãos. Para ela não valia a pena ninguém sacrificar nada por sua vida ou coisa assim, pois seu destino era somente lutar para ter um mundo onde demônios e humanos não precisassem morrer, até que ela deixasse esse mundo, pois todos tinham que pagar pelos seus pecados. Ard estava muito mais tranquila, a batalha finalmente se aproxima, e dessa vez ele não se sentia culpado por nada e lutaria com tudo o que tinha. As tropas aliadas estavam com total controle do campo de batalha, mas Varvatos estava ficando cada vez mais estressado com tudo o que tinha de cuidar. Porém, nesse mesmo momento, Ard e Lorde Demônio estavam cara a cara novamente, e dessa vez Ard recusa a proposta do Lorde e provoca um combate. Obviamente, nenhum deles saíram vencedores dali, e acabaram com um impasse. Porém, aquilo era um plano para tirar Ard do combate, e algo terrível estava para acontecer. Irene e Giri ficaram fora do combate, mas uma aviso importante de Ard chegou até elas, pedindo para que fossem à batalha imediatamente. Latman explica que era uma missão secreta dela por Ard, para acabar com a imortalidade do Lorde Demônio, no qual existe um ritual de separação de almas, e destruir o recapitulo do Lorde, que fazia ser imortal. Aparentemente tinha uma passagem secreta no castelo
castelo do inimigo que elas usariam, mas de repente, Latimer é atacado por inimigos e Irene e Gine têm que partir a pressas. O campo de batalha ainda continuava dominado pelas forças de Vervatos, mas Lydia tinha partido para algum lugar e não havia voltado até o momento. No castelo do inimigo, as duas conseguem encontrar o tal repetáculo que abriga a alma do Lorde, mas lá havia uma armadilha. Elas são presas pela Latimer, essa visão estava sendo transmitida até Ard. Tudo isso para que eles não carregassem essa culpa, tudo para que Lydia não morresse e fossem felizes. E era bem simples, o Ord se juntava ao Lorde ou perdia Irene e Gine, mesmo não podendo usar magias. As meninas tinham uma carta na manga, uma magia antípoda. Elas conseguem se libertar, mas inimigos estavam lá para reforçar a saída e para ajudá-las. Mesmo que Latimer e o Lorde estivessem fazendo isso para seu bem, ela ia enfrentar o destino que aparecesse em sua frente e não iria fugir dele para viver e morrer como uma grande heroína. Depois do seu plano ter fracassado, Ard disse que não queria salvar Lydia, só se livrar da culpa pela morte. E mesmo que Ard estivesse certo sobre tudo o que disseram, o Lorde não ia abdicar de tudo agora. Eles conseguem um confronto final, usando todos os seus poderes e além de tudo o confronto físico. Eles se lembram do passado com Lydia, que fazia eles se sentirem mais culpados ainda. O Lorde toma vantagem no combate enquanto fazia seu discurso, mas a alma de Lydia impregna em sua espada divina e ajuda Ard. Momentos que eles tiveram com Lydia ainda dizendo que a ama, mas no fim Ard finca a espada no peito para acabar de vez com isso enquanto o Lorde morria. Só as últimas palavras disseram que ele estava cometendo o mesmo erro novamente. Depois de derrotar o Lorde, era hora do Deus mandar todos eles de volta para casa. E antes que as meninas fossem, Lydia esclarece suas dúvidas sobre o futuro, se realmente tinha virado um lugar onde todos poderiam sorrir, e no fim, ela deixa uma mensagem para Ord por elas até que elas partem. O exército do Lorde foi considerado derrotado e agora era hora de olhar para frente para o futuro do mundo. Mesmo que o Deus fosse um aliado em potencial, ambos rezavam para que nunca mais se encontrassem novamente. Por isso significaria outro problema dos grandes. Eles três acordam no transporte da excursão, e antes que eles continuassem o passeio, elas entregam a mensagem de Ard, que o faz ter esperança de novo, e a partir de agora ele só olharia para frente.